Nessa aula eu vou te dar umas dicas de como regular essa máquina que já foi regulada para contorno, pintura e sombreado. Vamos regular ela híbrida, tá? O que é uma regulagem híbrida? Com a regulagem híbrida você usa a mesma máquina para fazer contorno, fazer pintura, fazer sombreado, tá? Então você consegue fazer os três trabalhos usando a mesma máquina, apenas mudando a regulagem da pressão da mola. Como funciona isso? Quando você precisa fazer o contorno, a batida da máquina tem que ficar bem curtinha, entendeu? Vai formar dois zerinhos ali, bem pertinhos. Quando você precisa fazer uma pintura sólida, ela vai ser um pouquinho mais aberta, os dois círculozinhos que aparecem ali, entendeu? Na híbrida, ela vai ser quase perto uma da outra. Ela vai ter tipo 1 milímetro de distância entre uma bolinha e outra quando estiver funcionando, né? E para sombreado, ela vai ser bem aberta, igual ela está aqui, ela está para sombreado. Então a gente vai regular ela híbrida, a gente vai fazer ela ficar quase igual como se fosse contorno. A gente vai apertar, você apertando você diminui, ó, você vai empurrando o batedor até diminuir a distância que ele tem aqui, né? Então você diminuindo a distância, ele vai determinar qual vai ser a abertura e a profundidade que ele vai empurrar e puxar a agulha. Então a gente vai soltar aqui, ó. Olha só para você ver. Essa seria uma regulagem. Essa seria uma regulagem para contorno. Bem rápida e bem curtinha, né, a batida dela, porque ela está bem próxima aqui, o percurso está bem pequeno. Então, para a gente fazer essa regulagem híbrida, a gente vai abrir um pouquinho mais. Vamos abrir um pouquinho mais para que ela fique em torno de 1 milímetro entre as duas bolinhas, olha só. Contorno, tá? Contorno. E abrir um pouquinho para híbrida. Então, híbrida é o seguinte, dessa maneira você consegue regular a máquina, ela fica super forte, aí você vai ter que delimitar a energia que você quer na sua fonte, né? Você coloca ela mais macia ou mais forte. Apenas mudando a velocidade na sua fonte, ok? Então a gente regulou ela num padrão de batida semi-aberta, né? Em torno de 1 milímetro entre o vulto das duas bolinhas, né? A separação das duas bolinhas. Dessa maneira a gente consegue fazer uma pintura, a gente consegue fazer também um sombreado e também fazer um contorno. Vamos fazer um exemplo de velocidade, tá? Se eu for fazer um contorno, eu vou colocar a velocidade em torno de 7 volts, tá? Que é o que essa máquina pegou de velocidade. Às vezes a sua máquina pode precisar de um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Cada máquina ela tem uma dinâmica de funcionamento diferente. As máquinas de bobina elas são bem interessantes por causa disso, ok? Então, talvez a sua máquina precise de mais ou menos energia. Então, para fazer o contorno, eu estou usando essa energia, olha só. Beleza? Se eu for, sem mexer no parafuso, se eu for fazer uma pintura sólida, eu posso usar um pouco mais de força. Para que um pouco mais de força? Porque às vezes eu vou usar uma Magnum de 13 agulhas, de 15 agulhas, então são muitas agulhas que eu tenho que enfiar na pele ao mesmo tempo. Então a máquina tem que ter uma potência de batida bem mais forte, ok? Então o torque dela, quando você encostar o dedo aqui, você tem que perceber que ela tem bastante força para bater no seu dedo e você sente. Geralmente é bom encostar a unha, porque na unha você sente melhor o torque da batida dela. Entendeu? Então para fazer pintura sólida ela tem que estar um pouco mais forte. E para fazer o sombreado, a gente vai diminuir a energia. De uma maneira que ela não oscile e que ela fique macia. Olha só. Quando você encostar o dedo no batedor, ele tem que ficar flexível, sem ter uma batida muito agressiva, olha só. Ele fica com uma batida bem macia, bem gostosa de trabalhar. Dessa maneira ele não vai machucar muito a pele e vai pigmentar superficialmente
né, dando os degradês das cores, as colorimetrias que você precisar fazer ali no sombreado, ok? Então, dessa maneira você, com a máquina híbrida, você consegue fazer 3 tipos de trabalhos totalmente diferentes, apenas mudando a velocidade da fonte. Você não vai mexer aqui. Você regulou uma abertura média, essa abertura média você consegue fazer contorno, sombreado e pintura, ok? Então a dinâmica boa da máquina de bobina é essa. Você consegue fazer 3 regulagens em uma máquina só. É lógico que você vai encontrar a máquina que já tem a mola da frente curtinha, regulada só para contorno, e você vai ter outras máquinas também que você vai conseguir comprar já com a mola um pouco mais comprida, uma mola média, entendeu? Já reguladas para pintura e para sombreado. Então isso aí depende muito de você. Se você quiser ter uma máquina para cada tipo de trabalho, vai depender só do teu interesse, mas eu estou te explicando aqui nessa aula que você consegue regular a mesma máquina para todo tipo de trabalho. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te aguardo na próxima.